Vamos com mais destaques internacionais, agora com a Priscila Yasbeck, nossa correspondente lá na Europa, para falar sobre a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, segundo dia hoje de reuniões lá na Itália, e o foco das discussões está no Oriente Médio e também na Ucrânia, falando sobre os dois conflitos. Priscila, um bom dia para você. E quando a gente olha para os dois conflitos, também os assuntos muito bem definidos. Quando falamos de Oriente Médio, as sanções contra o Irã, depois do ataque ao território israelense. E quando olhamos para a Ucrânia, a discussão é o envio de equipamento militar para o exército ucraniano. O que já temos de andamento sobre essas conversas, já que hoje é o segundo dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Os dois assuntos principais, então, são um pouco óbvios diante da gravidade dos dois conflitos, tanto na Ucrânia quanto em Gaza, com o ataque do Irã no final de semana, trazendo mais urgência, então, a essa reunião de 3 dias que acontece na ilha de Capri, na Itália, mas os assuntos são bem diferentes do cenário paradisíaco da ilha. Os líderes, então, estão discutindo sobre o Oriente Médio, como impor sanções ao Irã para tentar evitar uma escalada das tensões na região, e também falam sobre a necessidade de um cessar-fogo em Gaza. Então, nessa quinta-feira, os ministros de Relações Exteriores do G7, que é o grupo que reúne Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, discutem principalmente essa questão das sanções, e eles falam que as sanções devem ser feitas contra fabricantes de drones que são usados nos ataques, que foram usados nos ataques do Irã, mas que também ajudam o Irã na sua defesa militar, e também grupos apoiados pelo Irã, como é o caso do Hezbollah, que atua no Líbano, e também do Hamas, que deu início, inclusive, à guerra em Gaza. Tanto a Itália diz que está aberta a essas discussões, quanto os Estados Unidos, que inclusive ontem o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falou sobre as novas sanções que os Estados Unidos devem mirar também o programa de drones e mísseis do Irã. Então, esse, de fato, é o assunto principal. Os ministros também falam, claro, sobre a guerra na Ucrânia. Nessa quinta-feira, um dos convidados para as reuniões é Dmytro Kuleba, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, e ele pede mais apoio dos países, das grandes potências, para a Ucrânia na sua guerra, que já se arrasta, na guerra na Ucrânia, que já se arrasta por mais de 2 anos. Lembrando que ele faz esse pedido de mais ajuda num contexto em que a Rússia continua avançando. E é importante ressaltar que, se a Ucrânia não conseguiu repelir a Rússia quando tinha todo o apoio no início da guerra, imagina agora. E aí ele disse que existe um apoio diferente para Israel do apoio que é dado a Kiev, só para finalizar, Carol. E ele falou que, enquanto a defesa das grandes potências por Israel é de forma a evitar qualquer tipo de morte, no caso da Ucrânia, eles só tentam reparar danos, então cobrou mais ajuda das potências ocidentais. A gente segue acompanhando todos os detalhes sobre essa reunião, que está no segundo dia. Qualquer novidade, volto a acionar vocês, Carol. Combinado, é a agenda do dia com a Priscila Yasbeck. Lembrando que ministros já foram até Israel para tentar acalmar os ânimos, pedindo moderação nessa resposta israelense diante dos ataques que aconteceram no fim de semana, ataques do Irã. Obrigada, Priscila.